Eu estou aqui com a irmã Graça Almeida. Ela é departamental, vice-departamental da ASPA, já tem uma larga experiência no evangelismo infantil e ela tem um depoimento muito interessante sobre o papel do professor. Vamos ouvi-la. Olá, boa tarde. Nós fizemos uma experiência muito importante em uma das nossas igrejas com uma criança de entre 5 e 6 anos. Era uma dessas crianças muito trabalhosas, difícil de ser governada, e orei muito pedindo sabedoria a Deus para alcançar o coração dessa criança. Então, eu conversei com uma professora e expus para ela o problema da criança. E eu falei, me ajuda, vamos alcançar o coração dessa criança. E ela aceitou o desafio e nós começamos a trabalhar. Até então, eu vinha trabalhando com ele, na época eu era coordenadora, e eu tinha que atender 3 salas. Mas esse menino não conseguia ficar na sala, ele não deixava o desenvolvimento da aula acontecer. Então, eu tinha que ficar com ele pelos corredores, conversando com ele, falando quanto Jesus o amava, e que não era isso que Jesus tinha para ele. E no primeiro sábado que essa professora foi começar o trabalho com ele, ela me chamou e falou, por favor, tira ele da sala, que não tem condição da gente desenvolver um trabalho com ele. Ele atrapalha todo mundo e não tem condição. Ou ele sai da sala, ou não tem condição de fazer o trabalho. Então, eu tirei ele da sala, orei e falei com ele, olha, eu vou te dar um abraço. E ele era muito resistente. Então, ele disse, não. E ele empurrava. E eu disse, não, você não quer me abraçar, mas eu quero te abraçar. Eu vou te abraçar. E eu abracei ele. E então, eu falei para você, eu não posso ficar na sala com você, mas eu tenho um trabalho para fazer. Então, você vai me ajudar a distribuir material nas salas, porque eu preciso trabalhar. E eu coloquei ele para ir comigo distribuindo material nas salas. No outro sábado seguinte, também ele não conseguiu deixar a professora fazer a aula. E aí, um outro sábado, eu cheguei na igreja e todos os sábados eu abraçava ele, mas ele muito resistente. E quando foi no terceiro sábado, eu cheguei no portão da igreja e quando eu fui abraçar, para minha surpresa, ele abriu os braços e me abraçou. E ele disse, tia, eu não tenho lição. O meu irmão tem lição, mas eu não tenho lição. A minha avó não pode comprar lição para mim. Eu falei, se eu te der uma lição, você promete que vai ajudar a professora e você não vai dar trabalho na sala e nem com os coleguinhas? Ele falou, mas a lição vai ter o meu nome? Vai ser só minha? Eu falei, vai ser só sua, eu vou escrever o seu nome. Ele falou, então tá bom. Eu providenciei a lição, escrevi o nome dele e entreguei para ele. Foi uma alegria muito grande quando ele recebeu a lição. Eu fiquei muito surpresa, porque a gente ora e às vezes a gente não acredita. E então, ele pegou aquela lição e a partir daquele sábado, ele começou a ficar na sala. Ele ficou fazendo a atividade, ele trouxe a lição pronta. Ele não mexeu com os coleguinhas e a professora, no final da aula, falou, olha, ele ficou muito bonzinho. E continuamos o trabalho com ele. Depois nós tivemos, quando foi no outro sábado, ele me abraçou de novo, que aí o abraço já começou a ficar comum para ele. A professora começou a abraçar muito esse menino também em sala. E aí ele falou para mim, tia, o meu pai não me abraça. Eu falei, o teu pai não te abraça? Então abraça o seu pai. Ele chega cansado, ele quer um abraço seu. E ele continuou. E na escola eu apanho, porque os meus coleguinhas não querem brincar comigo, porque eu perturbo eles. Eu falei, então não vai mais perturbar os coleguinhas. Abrace os coleguinhas e mostre o quanto Jesus fez na sua vida. Como Jesus está mudando a sua vida e pode mudar deles também. E nós tivemos o privilégio de ouvir o testemunho desta avó,
que é a avó desse menino, porque os pais não são da igreja. Ela vem com ele, mais um irmão mais velho e uma garotinha de 2 aninhos. E o testemunho que ela deu foi muito tocante, que ela disse assim, olha, é muito evidente a mudança que aconteceu no coração do Caleb quando ele começou a estudar a lição. Eu usei um nome fictício para o menino, então vamos chamá-lo assim, desse nome. E na escola onde ele estuda, também foi evidenciado a mudança de comportamento dele, em casa, no lar também, e o comportamento na igreja, já que essa avó, ela passava muita vergonha com ele. Inclusive, ela chegou ao ponto de desistir de trazer as crianças para a igreja por causa do comportamento que, às vezes, os irmãos manifestavam para com ela, devido ao comportamento do menino. E então a gente ficou muito agradecida a Deus por ter insistido com essa criança, porque aquele coração, ele estava só precisando ser manipulado. Ele estava pronto para poder a gente fazer um trabalho com ele, para que o Espírito Santo pudesse agir no coração daquele menino. E hoje eu gostaria de fazer um apelo para você. Talvez você não tenha mais crianças na igreja. Talvez você nem tenha filhos. Mas essas crianças estão vindo para mim e para você como uma folha em branco, que não tem uma história que precisa ser escrita novamente no coração deles. E Jesus precisa de você, precisa de mim, para trabalhar em favor dessas crianças. Então, seja você aquele que vai dar esse abraço. Ofereça o seu abraço para essa criança. Traga ela aos pés de Jesus. E assim nós vamos poder construir um exército maravilhoso que vai abalar o mundo com essas crianças preparadas pelo poder do Espírito Santo.